Salmos 51, apenas o verso 17, que diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezará, ó Deus. Essa palavra aqui, contrito, significa dor profunda e sincera por ter ofendido a Deus. Agora, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. 1 Coríntios 11, versículo 1, está escrito: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso bendito Pai Celestial, nós te damos muitas graças por essa noite agradável, quando nós nos reunimos debaixo do nome do Senhor Jesus, para aprender a Ele mesmo. Pai, coloca sede em nossos corações, para que então possamos buscar nas fontes de águas vivas e beber desta água que ela é suficiente para matar toda a nossa sede de significado. Nessa noite, Pai, rasga o nosso coração, para que então possamos ser penetrados pela palavra, que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações, que ela venha nos vivificar, nos edificar, restaurar, curar. Pai, a Tua palavra, quando nós abrimos, ela nos abençoa, porque é a Tua palavra, ela está cheia de instrução, ela está cheia de vida, porque as Tuas palavras são espírito e são viva, e são vida, e são mais penetrantes do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela é viva e eficaz, porque o Cristo da palavra é vivo e está sentado à Tua destra. Nessa noite, Pai, nós confiamos esse tempo a Ti, confiamos a Tua palavra a Ti mesmo, para que Tu a interpretes para nós e nos dê, Pai, toda a suficiência da graça para crermos e recebermos todas essas experiências nas quais iremos hoje, nessa noite, compartilhar, porque estamos na Tua dependência e Teu Espírito é quem fala em nós e através de nós. Usa os nossos ouvidos para ouvir e a boca para falar, e que Cristo seja glorificado para a glória de Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, hoje nós vamos verificar aqui alguns aspectos deste quebrantamento. A palavra quebrantamento, ela é um tratamento que Ele faz na nossa alma. O Senhor, pelo Seu Espírito, operando a cruz na nossa vida, levando-nos cada vez mais ao fim de nós mesmos. Quando falo ao fim de nós mesmos, é que a nossa alma precisa encontrar o lugar no qual Deus deseja que ela esteja, subjugado a Ele, onde, quando nós encontramos então essa experiência no Senhor, no caminho da cruz, certamente nós teremos toda a suficiência de Cristo, porque é Ele operando em nós para operar o quebrantamento da alma. E quando nós estamos quebrantados, irmãos, nós vamos verificar que a nossa sabedoria humana é um grande empecilho para conhecer o Senhor. As nossas atividades são um grande empecilho para conhecer o Senhor. A nossa voluntariedade muitas vezes estão totalmente desconexa com a vontade do Senhor, e o nosso ativismo também, irmãos. Tudo isso o Senhor deseja quebrar em nós pela cruz, operando em nossa alma. A cruz, claro, ela já tratou com o nosso pecado. Isso está tão claro nas Escrituras que Romanos 6,14, o contexto de Romanos 6,6, fala que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então hoje nós temos toda a suficiência de Cristo,
para que então Ele, segundo a nossa vontade, porque Deus não vai nos quebrantar se nós resistirmos a Ele. Esse quebrantamento não é que Deus vai anular a minha e a sua personalidade, porque você é uma alma, você é uma personalidade, mas quando eu falo em quebrantamento, Ele quer nos levar a uma fraqueza da alma, para que então nós possamos enxergar a nossa fragilidade e dependermos inteiramente dEle. Uma vida na dependência do Pai, uma vida de intimidade com o Pai, uma vida onde nós venhamos conhecer o coração dEle. Quando eu falo conhecer o coração do Pai, é conhecer toda a vontade do Pai sobre as nossas vidas, porque, irmãos, nós fazemos muitas coisas. Então, quando de fato Ele encontra em nós caminhos para operar um quebrantamento real e profundo, certamente nós iremos responder ao Senhor. Certamente o Pai vai encontrar em nós caminhos para agir, para atuar, para se manifestar. Mas para isso Ele deseja que nós nos rendamos a Ele, que nós curvamos diante dEle, para que Ele possa então agir e operar. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, é tão bom a gente ouvir alguns irmãos que parecem ser tão espirituais, né? Não, eu quero ser um imitador de Paulo, como Paulo era de Cristo. Irmãos, a gente, quando lê esse versículo aqui, é tão simples, mas por detrás desse versículo, há tantas lições para nós. O que significa, irmão, ser um imitador de Cristo? O que significa ser um imitador de Paulo? Porque aqui, 1 Timóteo 1,16, Paulo vai mostrar que Deus o elegeu para ser o modelo de todos os que irão crer nele, em Jesus, para a vida eterna. Então Paulo para nós é um modelo. Então ele tem autoridade para dizer o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas em que Paulo era imitador de Cristo? Semana passada nós falamos sobre o sofrimento. Vocês se lembram? Agora, quando Paulo está aqui chamando a nossa atenção para uma responsabilidade de ser imitador de Paulo, em primeiro lugar, nós temos que, antes de mais nada, conhecermos toda a vida de Paulo. Essas cartas que nós temos aqui são 13 cartas do apóstolo Paulo, onde aqui são cartas, não são teses, porque teses a gente pode então conhecer a tese de uma pessoa, mas não o coração de uma pessoa. E graças a Deus que Paulo escreveu para nós não teses, Paulo escreveu para nós cartas. E cartas não é um tratado de teologia, como muitos, inclusive fundamentalistas, estão pegando essas cartas, transformando em tratados teológicos. Isso é um engano terrível. Isso é para confundir a mente das pessoas, para deixar aqueles que de fato não têm tanta instrução subjugados aos interesses da intelectualidade daqueles homens estudiosos. Mas não é isso que o Espírito Santo deseja para a sua igreja. Ele escreveu para nós cartas, cartas profundas, cartas maravilhosas. Então, Paulo era um imitador de Cristo. Irmãos, ele deixa tantas dicas para nós em que ele foi imitador de Cristo. Ele diz lá em Gálatas capítulo 6, porquanto ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vamos pensar aqui, o apóstolo Paulo estivesse no nosso meio aqui, sentado no banco, e nós chamássemos ele até aqui. Paulo, eu gostaria, Paulo, que você tirasse aí a sua capa ou a sua camisa e virasse as costas para que toda a comunidade olhasse para as tuas costas. O que nós veríamos nas costas de Paulo, irmãos? Quantos vergões de chibatadas que ele levou. Era aquele homem que era escravo por amor do Senhor, né? Então ele apanhou bastante, ele sofreu bastante. E hoje a gente vai caminhar juntos aqui, irmãos, para nós verificarmos
algo muito interessante de que como Deus o Pai quebrou Saulo de Tarso. Nós temos que, em primeiro lugar, saber quem era Saulo. Saulo, como todas aquelas crianças eram levadas para aqueles mestres da lei antigamente, Paulo foi levado e deixado ali pelos seus pais aos pés de Gamaliel, 12 anos de idade. E depois, Paulo, ele cresceu tanto na sua intelectualidade, o que ele diz lá em Filipenses capítulo 3, que ele avantajava aos seus mestres. Ele se tornou muito acima de Gamaliel. Então Paulo, na sua cultura, ele conhecia 3 línguas, irmãos. Saulo era um homem erudito. Ele sabia ali 3 línguas, né? E como eu já disse, foi entregue ali por Gamaliel com 12 anos de idade. A palavra Gamaliel significa a formosura da lei. Gamaliel era tão respeitado que ele era a formosura da lei. Era um conselheiro exímio. Ele deu muitos conselhos para alguns judeus que queriam maltratar e matar Paulo e Silas, dizendo o seguinte: deixa esses homens aí. Ele citou lá duas seitas que se levantaram em nome de Deus, mas que não deram em nada, e disse o seguinte: se isso que eles estão fazendo é de Deus, vocês não poderão impedir, então deixai-os, porque se esta obra é de Deus, ninguém pode impedir, mas se não for de Deus, logo ela vai se dissipar, ela vai sumir, ela vai desaparecer. Estão me compreendendo, irmãos? Então Gamaliel, ele era a formosura da lei, era um homem muito sábio, muito entendido, né? Mas então, Paulo, ele chegou a um ponto de ser até mais entendido na sua lei do que o próprio Gamaliel, que era a formosura da lei. Então Paulo, ele se tornou, na sua época, um filósofo. Ali, ele sabia toda a filosofia dos epicureus, ele sabia toda aquela filosofia estoica, ele conhecia toda a filosofia estoica. Então Paulo se tornou um grande filósofo, um grande erudito, um homem muito respeitado, Saulo de Tarso. Ele não precisava de pedir conselho para ninguém, porque ele disse lá em Filipenses capítulo 3, que na lei dele, ele era um homem irrepreensível. Ninguém poderia encontrar um defeito em Saulo de Tarso. Imagina que homem era este. Parecia um Jó. Só faltava Saulo sentar nas praças e os homens se levantarem, porque chegou o grande homem de Deus. Entende, irmãos? Mas então o Senhor começou a quebrar a vida de Saulo. Isso é muito interessante. Então nós vamos ver, vocês sabem a experiência que ele teve, quando ele foi pedir ali cartas para os sumos sacerdotes, ali lá em Damasco, para prender, matar, para torturar aqueles do caminho, né? Então o Senhor apareceu para ele, ali no caminho de Damasco, aquele clarão, aquele facho de luz o envolveu, ele ficou cego e caiu por terra, né? Mas a partir daquele instante, o próprio Deus e Pai começou a quebrar a vida de Saulo, transformando em Paulo em pelo menos 5 aspectos da vida dele. Uma das coisas que de fato Deus fez com Saulo foi quebrar a sua sabedoria humana. Sua sabedoria humana. Ele era um homem muito sábio, filósofo da época, conhecia toda a lei e os profetas, estudava muitos filósofos da época, se tornou um homem muito intelectual. Tanto é que depois ele vai dizer, lá em 1 Coríntios 1, que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Ele diz que quando ele então teve uma experiência com o Senhor, toda a sua sabedoria, todo o seu entendimento que ele tinha da lei, era totalmente distorcido. Ele verificou que todo aquele conhecimento que ele tinha da lei exterior estava matando ele.
Aquele mandamento que ele verificou que era para a vida, estava levando ele à morte. Então, ele foi quebrantado na sua sabedoria. Abram comigo, meus queridos irmãos, ali em Atos, capítulo 9, vamos ler alguns versículos aqui, e verificar como o Senhor, então, quebrou a sabedoria natural de Saulo de Tarso. Aqui, o versículo 6 e 7, diz assim a palavra. Ele está falando aqui está aquela experiência que está sendo relatada, quando ele perguntou para o Senhor: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, versículo 6, e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então, eles ouviram a voz, mas não viram absolutamente ninguém, né? Companheiro de viagem que estava acompanhando o apóstolo Paulo, não, era o Saulo de Tarso aqui, naquela época. Mas, a partir dessa experiência aqui, Deus o Pai começou a quebrantar a sua sabedoria, e ele vai dar um testemunho muito interessante diante do rei Agripa. Aqui em Atos mesmo, dá um pulinho aqui para o capítulo 26 agora. Nós vamos observar aqui o relato que ele vai mostrar, vai relatar aqui, diante do rei Agripa, Atos 26, versículo 9. Ele está dizendo o seguinte: agora aqui já era o apóstolo Paulo. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Por que ele colocou aqui Jesus, o Nazareno? Que o médico Lucas colocou a fala de Paulo, testemunhando diante do rei Agripa. Porque Paulo, no encontro que ele teve com o Senhor, porque na mente dele, agora ele sabia, mas antes ele não sabia, ele perseguia. Porque o Jesus, o Nazareno, para Paulo agora, era o Deus encarnado, que ele sempre perseguia, que ele tinha raiva, que ele odiava, né? Então, que eu devia praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E como que Paulo praticava coisas contra o nome de Jesus? Ele perseguia, matava todos aqueles que afirmavam que Jesus Cristo estava vivo. Estão me compreendendo? Aí o versículo 10 ele diz assim: e assim procedi em Jerusalém, havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Percebe? Esse aqui era Saulo. Agora Paulo, esse aqui, queridos, podemos dizer que são as memórias do apóstolo Paulo, que ele fazia antes de conhecer o Senhor em realidade espiritual, quando ele conhecia a lei de Deus apenas, mas nunca chegou a conhecer o Deus da lei. Agora ele já tinha uma experiência profunda com o Senhor. Ele diz aqui: muitas vezes eu os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Aí Saulo perseguia os cristãos, mas aí ele vai contar uma experiência aqui. Olha o versículo 13, que diz assim, olha: ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Lá em Atos 9 não está isso que Paulo falou aqui, que Jesus falou com ele em voz hebraica. Por quê? Paulo era judeu. Ele conhecia o grego, o hebraico e o aramaico. Conhecia 3 línguas.
Mas por que Jesus falou com ele na língua hebraica? Jesus conhecia todas as línguas, é o Senhor das línguas. Poderia falar com ele com grego, mas falou na linguagem dele. Eu sou Yeshua, eu sou Jesus a quem tu persegues. Está vendo? Ficou claro para ele que ele pensou assim. Agora ele tinha uma convicção de que, testemunhando para o rei Agripa, quem tocar nos filhos de Deus, toca no próprio Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor já estava morto, eu nunca persegui o Senhor, estou perseguindo aqueles que afirmam que tu vives. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, irmãos, quem persegue um filho de Deus está tocando no próprio Senhor e se vai ver com ele depois. Isso é muito sério. Então aqui, agora, como é que Deus começou a trabalhar para quebrantar a sabedoria humana de Paulo? Paulo era muito sábio. Queridos, aqui, quando ele disse aqui no versículo 14, no final aqui, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhões é aqueles ponteiros de ferro. Recalcitrar é você dar coice. Recalcitrar, dar coice naqueles ferro pontiagudo. Dura, se você continuar perseguindo os meus, você vai estar recalcitrando contra os próprios aguilhões. E um dos aguilhões na vida de Paulo, sabe quem foi? Foi Estevão. Estevão. A primeira vez que Paulo ouviu o testemunho de Deus foi através de Estevão. Estevão foi um aguilhão na vida de Paulo. Quando? Irmãos, Saulo, que conhecia toda a lei, ele nunca ouviu uma pregação da palavra, um estudo da palavra, tal qual como Estevão pregou. Estavam todos reunidos ali, inclusive Saulo. E Estevão começou em Atos 7, desde Abrão, chamado de Abrão, e foi discorrendo até chegar em Cristo. E eles falaram que Estevão estava profanando o templo. Ele não estava profanando o templo, ele estava dizendo, esse templo é uma figura do templo espiritual, que já veio, que é o próprio Senhor. E que nós somos casa de Deus. Ele disse em Atos 7,48 no seu sermão, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos de tijolos, onde muitos evangélicos e crentes idolatram, vamos para a minha igreja. Isso é um engano terrível, irmãos. Deus, o lugar da habitação de Deus não é em templos feitos por mãos humanas, é templo que Ele mesmo erigiu, que Ele fez, é dentro de mim e dentro de você. Nós, diz a Bíblia, somos o santuário do Deus vivente. Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito de Cristo glorificado habita em nós. Esta é a verdade da palavra. Agora, vamos aqui em Atos capítulo 7, vamos ver o aguilhão que Paulo ouviu de Estevão. E vamos ver se de fato ele foi quebrantado na sua sabedoria. Olha só, Atos capítulo 7, versículo 54. Então, quando Estevão acabou de proferir este lindo sermão, veja a reação dos religiosos, inclusive de Saulo, que estava ali. Atos 7, 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua destra. Isso aqui foi só Estevão que viu, Saulo não viu, mas Saulo estava aqui. E disse, eis que vejo os céus abertos. Agora, irmãos, aqui Saulo está ouvindo isso que Estevão está dizendo. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles incluía Saulo, porém clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram.
as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aqui, ele estava ali, Saulo, e apedrejava, agora presta atenção, versículo 59, e apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Isso Saulo ouviu. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Apedrejado, ele clamou em alta voz, e Saulo ouviu: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte, morreu. Pronto. Mas, queridos irmãos, este aqui foi o testemunho de Deus que Saulo ouviu. E lá em Atos 14, em Listra, Paulo também passou pela mesma experiência que Estevão. Ele foi apedrejado, e segundo alguns estudiosos vão mostrar que uma das coisas que os judeus sabiam fazer era matar por apedrejamento, e apedrejaram Paulo, e o deu como morto. Os discípulos cercaram, levaram ele fora da cidade, e tem alguns estudiosos, meus irmãos, um homem que não tem esse livro em português, mas só em espanhol, que escrevendo sobre a vida de Paulo, disse que quando Paulo estava ali, dado como morto, ele teve uma linda experiência. 2 Coríntios 12, conheço o homem em Cristo, se no corpo ou fora do corpo. Por que no corpo ou fora do corpo? Ele estava ali, ele não sabia de nada. Ele foi arrebatado até o paraíso, até o terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, nas quais não é lícito ao homem referir. Se no corpo ou fora do corpo, isso não importa. O que importa é que, por causa daquela experiência, que Paulo foi apedrejado também como Estevão, mas Paulo não morreu, como que inconsciente, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem referir. Percebe? Então ele teve que contar aquela experiência depois de 14 anos. Então ali, quando ele viu esse testemunho aqui, queridos, Deus o Pai, quando chamou Paulo, disse para ele que Paulo seria para o Senhor um vaso precioso, que Deus o Pai iria mostrar para Saulo o quanto Saulo deveria sofrer por causa do nome. Tem pessoas que entendem mal esse versículo. Puxa vida, Saulo maltratou, plantou, colheu, maltratou aqueles irmãos do caminho, maltratou eles, bateram, mataram, apedrejaram também. Agora Deus vai mostrar para Paulo quanto que deve sofrer também. Não, Cristo estava dizendo para ele: você para mim, Paulo, será um vaso escolhido. E Paulo, se você ler com bastante cuidado e perquisição as cartas de Paulo, você vai perceber que para Paulo era um privilégio sofrer por causa do nome de Cristo. Lembra que ele disse lá em Atos capítulo 20, versículo 24? Porque não tenho a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que importa cumprir o meu ministério e anunciar o evangelho da graça. Percebe, irmãos? Que para Paulo sofrer por causa de Cristo era um privilégio. Então, Deus o Pai quebrou ele na sua sabedoria natural. Deus tinha que formar a sabedoria celestial nele, que ele escreveu lá em 1 Coríntios 1, versículo 30, porque Cristo se nos tornou da parte de Deus para vós sabedoria celestial, sabedoria divina, não a sabedoria deste mundo, que é loucura diante de Deus. E será que Paulo agora, que era o grande Saulo forte, o entendido, será que de fato ele entendeu? Será que ele foi quebrantado na sua sabedoria natural? Claro que foi. Onde é que ele testemunhou isso? Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Diz assim:
Olha só, versículo 1, 1 Coríntios 2:1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Quando foi que Paulo viu a primeira vez o testemunho de Deus? Através de Estevão. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Saulo era aquele que fazia as pessoas tremerem, agora ele está, quem está tremendo aqui agora é ele, em fraqueza. Aí presta atenção no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se eu viesse como Saulo aqui, eu poderia ter muitos frutos, eu poderia empolgar muita gente, arrepiar muita gente, motivar muita gente, mas eu estive entre vós, com temor e tremor, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O poder de Deus é toda a realidade de Cristo. Pregamos Cristo, poder de Deus, é a pregação de Paulo. Então Paulo foi tratado, foi quebrantado na sua sabedoria humana. Isso é muito interessante. Um outro detalhe que o apóstolo Paulo foi quebrantado foi na sua independência, irmãos. Saulo, ele era um homem muito independente, ele não pedia conselhos de ninguém, né? Então ele foi quebrado na sua independência. Abra comigo em Atos capítulo 22, Atos 22, versículo 6. Atos 22, verso 6. Vamos ler alguns versículos aqui, que diz assim a palavra. Ora, Atos 22, 6. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, olha aqui, fique com isso em mente, que Paulo vai tratar aqui da independência dele mesmo, que indo de caminho de já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei. Que coisa linda aqui, irmãos. Aprecie essa palavra aqui. Saulo, ele era um homem independente, não buscava conselho de ninguém. Era um homem muito sábio, conhecia 3 línguas, era um filósofo da época. Um homem entendido que as pessoas tinham que buscar conselhos de Saulo. Ele levava vantagem na sua lei, era um homem que é de uma sabedoria fora do normal. Mas agora, pela revelação de Jesus Cristo, Deus estava tratando com a independência dele, porque ele que pergunta aqui, versículo 10, então perguntei: que farei, Senhor? Ele estava aqui mostrando que dependia do Senhor para realizar alguma coisa. Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Agora, Saulo, você não é mais independente, você não faz mais o que quer, você agora é meu. Você vai fazer o que eu lhe ordenar através dos irmãos. Está vendo? Como que Deus, Ele trata com a nossa independência? Muito cuidado, irmãos, quando você quer ser independente, o Senhor vai te pegar. Se você é filho, não vive uma vida de independência dEle, seja dependente dEle em todas as coisas. Que farei, Senhor? Que eu devo fazer, Senhor? Quando nós então reconhecemos a nossa
fraqueza, a nossa independência, né? Reconhecemos que a nossa dependência, nós vamos ter a voz dele, ele vai nos orientar. Entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Está vendo aqui como é que o Senhor trata de uma forma tão graciosa com o apóstolo Paulo? Então quebrou ele na sua independência. Aquele que fazia tudo, podia tudo, pedia cartas, ia lá, não pedia nem conselhos, corria, agora ele estava na dependência dele, totalmente cego. Está vendo, amor? Que grande lição temos que aprender aqui. Muitas vezes hoje em dia nós sabemos que o Senhor fala com os filhos usando os pais. E hoje os filhos estão se tornando independentes dos pais, em todas as coisas. Isso é um erro terrível, é um engano terrível. Então, ele tratou com a independência do apóstolo Paulo, porque ele enxergou aqui ao seu próprio mestre. Paulo, ele não sabia pedir conselhos para ninguém, irmãos, ele fazia, ele agia. Agora aqui, ele reconheceu que ele dependia do Senhor para fazer qualquer coisa, porque Saulo, então, ele entendeu que não dá para viver independente. Como é que nós sabemos que Paulo agora, ele aprendeu essa lição, que nenhum filho de Deus pode viver independente? Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, você vai perceber ali, quando ele descreve como que funciona o corpo de Cristo, a vida da igreja. Um depende dos outros. A orelha não pode dizer para os olhos, não preciso de ti. A boca precisa da orelha, os olhos precisam da boca, nós precisamos. O nosso corpo vive numa interdependência, um depende do outro. Não existe ninguém autônomo. Autônomo é só Deus, o Pai, mas nós dependemos de um do outro. Quando você nasceu, imagina só, quando a sua mãe deu a luz a você, se deixasse você viver uma vida independente, você morreria. Teve que dar banho em você, trocar você, cuidar de você, passar noites em claros por causa de você, e depois os filhos se levantam contra os pais. Meu pai é um quadrado, minha mãe é uma idiota, uma quadrada, não avançou, é uma retrógrada. Não é assim? Não é assim, irmãos? Misericórdia. Então, queridos, Deus tratou na independência de Saulo. Um outro detalhe importante que Deus quebrou o apóstolo Paulo foi no ativismo dele. Vamos abrir aqui em Atos capítulo 9, versículo 9. Atos 9, verso 9. Saulo era um homem tão ativo, então o Senhor precisava de quebrar ele nesse aspecto aqui, no seu ativismo. O que diz aqui em Atos 9:9? Olha só, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Por que o Espírito Santo colocou essa experiência de Saulo aqui, que agora é Paulo? Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Como que Deus tratou no ativismo do apóstolo Paulo? Olha só, abra lá no Salmos, capítulo 62, versículo 1 e 2. Deixa eu explicar para os irmãos terem um entendimento mais claro. Salmos 62, os 2 primeiros versículos, que diz assim, olha, vamos ler com bastante cuidado. Salmo 62, 1 e 2. Eu estou aqui não vendo muitos detalhes porque o nosso horário já está quase estourando. Salmo 62, 1 e 2. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado.
Então aquele que era um homem ativista, que não parava, agora ficou 3 dias sem ver. E ele teve que esperar tão somente no Senhor. Deus estava ali tratando do ativismo do apóstolo Paulo. Versículos 5 e 6, ele continua dizendo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Então, eu penso, irmãos, que Saulo ali, quando ficou 3 dias sem ver, ele teve que esperar em Deus. O número 3 na Bíblia é uma figura linda da ressurreição, né? Caminho de 3 dias, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, caminharam 3 dias no deserto, figura da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então aqui ele teve que esperar durante 3 dias. Eu creio que nesses 3 dias ele discerniu que precisa, antes de fazer qualquer atividade, esperar, mas esperar no Senhor, colocar de quarentena. Quando nós pedimos algo para o Senhor, buscamos a direção do Senhor, nós queremos que as coisas aconteçam aqui e agora, mas Deus diz: espere um pouco. As pessoas que pegam esse vírus não tem que ficar de quarentena 15 dias, isolado? Não é assim? Assim também é com nós, irmãos. Nós somos muito ativistas, muito precipitados, temos que esperar no Senhor, porque senão, irmãos, uma hora Ele vai quebrar o nosso ativismo, né? Uma outra maneira que Paulo foi quebrantado foi no seu voluntarismo. Saulo era quem escolhia os seus próprios caminhos. Vamos lá para Atos 22, verso 14, novamente. Atos 22, 14. Aqui você vai perceber que Saulo, ele dando o seu testemunho aqui, era aquele que ele decidia por si. Ele escolhia os seus próprios caminhos. Atos 22, 14. Ele diz aqui, olha, Atos 22, 14. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Então, queridos, vamos pegar essa palavra aqui. Quem te escolheu para conhecer o quê? A tua vontade. Olha que palavra linda aqui, irmãos. Versículo 14. O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Porque uma pessoa que tem um voluntarismo, ele não vai buscar a vontade de Deus. Mas, queridos, Saulo, ele tinha uma vontade própria, a vontade humana, carnal, baseada ainda que seja na lei de Deus, mas ele fazia as coisas voluntariamente, ele não pegava conselhos de ninguém, ele agia de si para si. Mas era necessário então que, em primeiro lugar, ele tinha que conhecer a vontade de Deus. Lembra que ele escreveu lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 13 e 14, que remindo o tempo, porque os dias são maus, e vede prudentemente como andais, não como necios, mas procurai conhecer ou compreender a vontade do Senhor. Então, muitas vezes o nosso voluntarismo, ele está totalmente errado quando nós não conhecemos a vontade do Senhor sobre aquilo que nós planejamos fazer. Então o Senhor quebrou Paulo no seu voluntarismo. E vamos ver aqui o versículo 15. Olha só: porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: apreste, sai logo de Jerusalém. Irmãos, você entendeu aqui ou não entendeu? Por favor, olha para o texto.
versículo 17. Paulo, ainda que conheceu o Senhor, ele começou a agir voluntariamente. O que ele fez aqui? Ele voltou para onde? Tendo eu voltado para onde? E o que o Senhor disse para ele? Apresse, sai logo de Jerusalém. Você quer ir para Jerusalém, mas eu não quero que você vá para Jerusalém. Vou te mandar para outro lugar. Paulo é assim, Paulo está dizendo assim: Senhor, mas lá eu preciso dar o meu testemunho, porque eu persegui os cristãos, eles têm que ouvir o meu testemunho, eu vou para lá. Você não vai para lá, apressa-te, sai de lá, porque eles não receberão o teu testemunho a meu respeito. Está vendo aqui, irmãos? Aí Paulo ainda questionava o Senhor com muitas coisas, mas ele precisava de conhecer a vontade do Senhor, e ele conheceu a vontade do Senhor. Paulo, então, quando foi amadurecendo, ele começou a entender que ele precisava de conhecer, compreender a vontade do Senhor sobre outros aspectos. Irmãos, último aqui para nós encerrarmos, porque nós temos que ir para casa. Sobre os recursos próprios do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, versículo 8. 9, versículo 8. Então, vocês sabem que Saulo tinha muitos recursos. Ele era um filósofo da sua época, conhecia 3 línguas. Mas aqui em Atos 9, 8, veja só. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Levaram ele para Damasco. Ele não podia ver. Então aquele que tinha muitos recursos, agora ele não podia ver. Queridos, ele precisou ser guiado. Ele não tinha mais nenhum recurso. Aqui é a noite escura da alma do apóstolo Paulo. Porque, queridos, Saulo, ele era aquela pessoa que conduzia os outros. Agora Saulo era guiado pela mão de outros. Recursos deles estavam totalmente inesgotáveis. E aí, queridos, eu tinha muitos detalhes para verificar aqui, mas não vai dar tempo. Mas eu vou citar só mais um texto que vai deixar claro isso. 2 Coríntios 3, versículo de 4 a 6, nós vamos encerrar. 2 Coríntios 3, de 4 a 6, diz assim a palavra. Porque Saulo de Tarso tinha muitos recursos, mas agora era Paulo. Então ele entendeu, o Senhor quebrou a vida dele nos seus recursos naturais. Então agora ele entendeu uma coisa, ele diz assim, 2 Coríntios 3, 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então aqui, irmãos, Saulo, que tinha muitos recursos, agora ele podia dizer: olha, nós por nós mesmos não podemos nada. A nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Deus. Então Deus tratou com os recursos próprios de Paulo. E o versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, e tem muitas coisas aqui que Deus, o Pai, tratou na vida do apóstolo Paulo, que futuramente a gente vai ver com maiores detalhes, com mais tempo também, né, para a gente aproveitar o máximo da palavra de Deus. Mas então ele tratou com a sabedoria de Paulo, com o ativismo de Paulo, com o voluntarismo de Paulo, com os recursos de Paulo. Foi quebrando, porque até chegar no momento em que coração quebrantado é que agrada de fato ao Senhor. É não mais eu, mas Cristo. Estou na dependência dEle, para que Ele possa operar em mim. Como Ele mesmo diz, quando sou fraco, então é que sou forte. É quando eu não posso, aí sim é que eu posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado.
mais uma vez, pela liberdade que nós temos de ler as Escrituras. Nos dê, Pai, a visão espiritual. Revela Teu Filho em nós. Nos ajude, Pai, para que então possamos render tudo aquilo que impede o Senhor mesmo de agir em nós pelo Teu Espírito. E também leva-nos guardado para os nossos lares. Nos dê, Pai, uma semana de vitória, uma semana abençoada. O Senhor vai como aquele que é a nossa vanguarda e a nossa retaguarda. Ó Pai, os cuidados dos dias dessa semana estão diante de Ti. Abençoa, restaura, edifica-nos e vivifica-nos, para que possamos invocar o Teu nome. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.